Queridos irmãos, queridas irmãs, então, capítulo 24, provas possíveis de identidade, né? Provas possíveis de identificar os espíritos, da identidade dos espíritos. Então, agora a questão 257. Então, aqui Kardec, na sequência da questão 256, Kardec diz aqui assim, ó. Muito mais fácil de se comprovar é a identidade quando se trata de espíritos contemporâneos, né, cujos caracteres e hábitos se conhecem. Porque precisamente esses hábitos de que eles ainda não tiveram tempo de despojar-se são que os fazem reconhecíveis. E desde logo dizemos que isso constitui um dos sinais mais seguros de identidade. Um dos sinais mais seguros. Agora, também isso é relativo. Gente, quando eu falo isso é relativo, nós temos que entender o seguinte, que Allan Kardec ele deixa dessa forma para que possamos raciocinar. Porque não é dessa forma que realmente que as coisas acontecem que devemos acreditar piamente. Com relação à comunicação do mundo espiritual para com o mundo físico, nós temos que ter sempre um pé na frente e outro atrás com relação às comunicações. Seja lá qual espírito for. Você pode pensar assim, o Luiz está dizendo um absurdo. Você tem o direito de pensar o que você quiser. Eu, não aceitando o que está aqui escrito sem raciocinar, é outra coisa. Porque eu não aceito sem raciocinar. Olha só para você ver. Vamos voltar. Muito mais fácil de se comprovar é a identidade quando se trata de espíritos contemporâneos. Veja bem, vamos tentar mostrar aqui uma coisa aqui. No Evangelho segundo o Espiritismo, se você realmente é espírita e você tem conhecimento da doutrina dos espíritos séria, da doutrina séria, porque tem uma doutrina espírita aí que é meia boca. Então você vai buscar lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21, os falsos cristos e profetas da erraticidade. Leia aquele capítulo inteirinho. Busque lá os atributos dos falsos profetas da erraticidade. Você vai entender o que esses espíritos das trevas são capazes de fazer. Eles podem passar pelo teu pai, pela tua mãe, pelos teus irmãos. Eles podem passar pelos teus familiares todos. Desde que, vejamos, você não raciocine, desde que você não haja com bom senso. Luiz, mas o que é agir com bom senso e com prudência, raciocínio nesse momento? Porque quando desencarna um parente da gente, a gente fica louco para saber notícias e a gente quer receber notícias deles. Mas é aí que mora o perigo. O fanatismo, a precipitação. Você entendeu? Uma das primeiras coisas que você deve procurar saber. Você deseja realmente receber uma mensagem de um parente? Desejo. Então, procure se informar. Busque saber, nós temos que questionar, nós temos que correr atrás. Isso é direito nosso. Isso faz parte da nossa evolução. Você não pode ir aceitando às cegas aquilo
que qualquer um ali na ponta da esquina vai te dizendo. Busca saber a índole dos médiuns que trabalham no Brasil, principalmente com relação à psicografia. Reconhece a árvore pelo fruto, já dissemos isso aqui. Você não vai chegar num pé de laranja e, ao deparar com o pé de laranja e perceber que no lugar da laranja tem jaca, você não vai ficar ali porque o pé é de laranja, mas o fruto é uma jaca. Porque se ali você permanece é porque você quer ser mistificado. Então busque a índole do médium. Busque a índole dos trabalhos daquela casa. Quais os trabalhos que são realizados naquela casa? Procura saber se realmente ali prevalece o espiritismo isento de misticismo, isento de apometria, isento de reiki, isento de cabala, isento de pirâmide, isento de trabalhos de preto velho. Nada contra. O que nós queremos dizer é que todos esses trabalhos são tratamentos alternativos, que não tem nada a ver com o espiritismo. As trevas pegam pesado para cima de mim porque eu falo isso. Porque ninguém fala isso. 99,9% sabe disso tudo e permanecem omissos, calados. Então busca saber. A casa é mística a partir do momento que você depara com alguns rituais. Vamos começar por eles. Incenso, trabalhos com preto velho, pessoas vestidas de branco, outras todas descalço. Começa por aí. Trabalhos de apometria, de reiki, de cabala, trabalhos de pirâmide. Você entendeu? E por aí em diante vai. Isso é tudo misticismo. Se você crê numa orientação espiritual ali nesta casa, se você acredita numa mensagem recebida ali dentro daquela casa, é um direito teu. Como é um direito meu também de dizer que você está na contramão dos desígnios das leis divinas. Ah, mas não faz parte da evolução? Bom, se a pessoa prefere entender que aquilo ali de fato seja evolução da cabeçada, continue dando cabeçada. Porque ninguém precisa ser mistificado. A pessoa é mistificado porque a pessoa pede para ser mistificado. Então a pessoa tem o direito, nós temos o direito de recorrer a todos esses fatores, saber da índole. Eu, em particular, de acordo com o conhecimento que eu tenho, 40 anos na doutrina dos espíritos, eu acho que eu tenho um pouquinho de moral, sim, para dizer o que eu vou dizer agora. No Brasil, na atualidade, médium psicógrafo de confiança, só Carlos Bacelli, da cidade de Uberaba. Tem muitos outros médios se esforçando, batalhando, trabalhando. Porque dizendo isso, parece que está desfazendo as pessoas. Não é desfazendo. É tentando mostrar que não existe uma escala espírita. No livro dos Espíritos está escrito escala espírita. Não existe nos desígnios de Deus uma hierarquia. Nós sabemos disso, gente. Às vezes dizer isso parece que estamos ofendendo as pessoas, mas se sente ofendido aqueles que não têm conhecimento. Porque aqueles que têm conhecimento, eles sabem que há coerência no que nós estamos dizendo aqui.
porque se fundamenta nas leis do Criador. Escala espírita, hierarquia divina. Então, 2022, não se engane, quem está no topo da hierarquia da psicografia no Brasil chama-se Carlos Antônio Bacelli, da cidade de Uberaba. Tem outros no Brasil se esforçando, mas, quem sabe, daqui 10 anos vai se destacar um outro, depois mais 10 anos vai se destacar um outro, depois mais 10 anos vai se destacar um outro. Você sabe por quê que de 10, que é 10, 20 em 20 anos se destaca? Porque Deus é Pai, Deus não desampara ninguém. Todos nós nos encontramos amparados pela providência divina. Chico Xavier desencarnou, deixou Carlos Bacelli. Aí você pode dizer assim, mas Chico Xavier desencarnou, deixou Divaldo Pereira Franco. Não, deixou Divaldo Pereira Franco não. Nós temos que entender que Divaldo Pereira Franco foi considerado e é considerado o maior médium no Brasil e no mundo, na oratória. Orador igual o Divaldo, pelo menos durante uns 10 mil anos, nós não vamos ver aqui na Terra igual ele, não. O que é, nós temos que dizer. Divaldo é orador. Divaldo é orador. Ah, mas as obras psicografadas através dele. Mas quem disse que os bons espíritos não podiam utilizar esses recursos dele para poder, da psicografia, para poder psicografar obras, livros, para poder ajudar na obra filantrópica, que é a Mansão do Caminho, em Salvador, que é uma obra magnífica, que ajuda milhões de pessoas por ano e por décadas, tem ajudado a humanidade. Carlos Bacelli, psicógrafo, psicografa livro e psicografa mensagem para famílias que, usando esse termo, que perdeu o ente querido. Chico Xavier, psicógrafo de livros e de mensagens a pessoas também que desencarnaram entes queridos. Nós temos que separar uma coisa da outra. Então nós devemos tomar muito cuidado com isso. Não podemos já ir chegando assim e já acreditando. Outra questão também que nós temos que analisar. Que garantia temos que aquele espírito que evocamos, que ali, né, nos deixou uma mensagem, que garantia temos que aquele espírito de fato é o espírito do nosso parente, uma vez que o nosso parente às vezes pode estar lá nas regiões umbralinas, perdido em meio ao lamaçal? Porque nós sabemos, até por André Luiz, que 75% da população, quando deixa o corpo físico, principalmente à noite, recorre às regiões umbralinas, onde semelhante atrai semelhante. E 25% é que recorre aos departamentos espirituais para trabalhos, para os estudos e tudo mais. Então, nós temos que entender que muitos espíritos das trevas, obsessores, podem ali, através daqueles médios imprudentes, irresponsáveis e indisciplinados, estar passando ali pelo ente querido teu, para te enganar, mistificando. E é preciso entender que os espíritos das trevas, eles conhecem todos os nossos cacoetes. Então, por exemplo, muito mais fácil de se comprovar é a identidade quando se trata de espíritos contemporâneos. Vamos pensar assim, contemporâneos. Nós podemos falar de Chico Xavier, nós podemos falar de muitos seres, mas vamos pensar assim, pense num espírito, num familiar teu. Beleza, você pensou num familiar teu, aí. Mas você tem certeza assim, de que aquele teu espírito familiar, aquela pessoa, tua família, foi
socorrida numa colônia espiritual, ou ele encontra-se nas regiões umbralinas, onde ele vai permanecer lá durante 10, 15, 20 anos, quem sabe? Que certeza você tem que ele foi socorrido ou que ele ainda encontra-se nas regiões umbralinas? Aí depois de 6 meses, 1 ano mais ou menos, você recebe mensagem daquele ente querido. Que certeza você tem que realmente é aquele ente querido teu? Por isso que nós não podemos nos entregar 100% de corpo e alma com as 2 pernas, porque você pode levar um tombo e depois você pode não se levantar mais nessa existência. É preciso, com relação à comunicação com o mundo espiritual, é preciso um pé na frente e outro atrás. Não importa. Ainda mais quando você desconhece a procedência moral e intelectual do médium. Agora, esse risco todo mundo corre. Por que todo mundo corre? Devido à precipitação. Porque aquele que tem conhecimento mesmo, olha só para você ver como são as coisas. Eu nunca me preocupei. Em receber uma mensagem do meu pai, que já desencarnou. Nunca me preocupei em receber mensagem da minha avó, do meu avô, de ninguém. Mas por que eu nunca me preocupei? Uma, porque eu possuo vidência. Outra, porque eu possuo audição. Mas não é porque eu possuo vidência e eu possuo audição que eu devo acreditar 100% na minha vidência e na minha audição. Porque eu também sou falho. E os espíritos das trevas, se eles quiserem, como num processo de holograma, se apresentarem na forma do meu pai ou da minha avó, na minha vidência, ou até na minha audição, usando-se as cordas vocais na tonalidade deles, eles podem, encontrando em mim um desequilíbrio. Por isso que eu não me preocupo em receber mensagem desses espíritos familiares meus. Eu não sei, eu acho que faz parte da minha ignorância, não sei. Eu vivo no corpo físico, mas desligado do corpo físico. Eu não me preocupo muito com isso aqui, não. Eu me preocupo com a mensagem de Jesus. Agora, ficar apegado a espírito, ficar apegado à alma, ficar apegado a desencarnado. Gente, nós estamos aqui para autoluz evangelizar, primeiro. Nós temos que nos evangelizar. Nós somos os seres a serem evangelizados. Não pense que nós estamos aqui para evangelizar os espíritos que estão à nossa volta. Que não. O primeiro, a autoevangelização, sou eu. A minha reforma íntima, a minha melhora, leva à melhora daqueles que estão à minha volta. Se a minha melhora não melhora aqueles que estão à minha volta, pelo menos eu me distancio deles, eles ficam embaixo, eu vou um pouquinho mais para cima. Então quem está embaixo dificilmente vai acima. Mas quem está em cima, com muita facilidade, vem embaixo. Então olha só para você ver. Cujos caracteres e hábitos se conhecem. Porque precisamente esses hábitos de que eles ainda não tiveram tempo de despojar-se são que os faz reconhecíveis, né? Então, mas é aqui que dissemos, né? As trevas também conhecem esses hábitos. As trevas conhecem os hábitos dos nossos entes queridos. Se eu busco um médium charlatão mistificador, uma casa espírita meia boca, pode ter certeza, se de 90% quem vai transmitir uma mensagem, me deixar uma mensagem, vai ser um espírito apócrifo, um charlatão mistificador. Por isso a importância de procurar um médium verdadeiro, uma casa espírita séria.
E a casa espírita verdadeira, a casa espírita séria, você já a reconhece quando você chega e adentra a casa. Quando você é bem recebido, quando as pessoas te abraçam, as pessoas comunicam com você, conversam com você. Parece que você faz parte da família. Você entendeu? Agora, aquela casa espírita onde uns são reconhecidos pela quantidade de nota de R$ 100 que possui na carteira, cai fora dessas casas, porque essas casas são todas meia boca. Então, tiveram tempo de despojar-se, são os que fazem reconhecido. E desde logo, dizemos que isso constitui um dos sinais mais seguros de identidade. E ainda Kardec está dizendo que isso é um dos sinais mais seguros. Um dos. Pode, sem dúvida, o espírito dar provas desta, atendendo ao pedido que se lhe faça. Mas assim só procede quando lhe convenha. Geralmente, semelhante pedido o magoa, pelo que deve ser evitado. Com o deixar o seu corpo, o espírito não se despojou da sua suscetibilidade. Agasta-o toda questão que tenha, por fim, pô-lo à prova. Perguntas que ninguém ousaria dirigir-lhes se ele se apresentasse vivo. Então, tem um outro item aqui. Existem casas espíritas que está relacionado ao assunto aqui. Existem casas espíritas que também nessas casas espíritas existem os trabalhos de obsessão. Então, nos trabalhos de obsessão ali, tem bastante médios ali trabalhando, e tem aqueles lá que são os intermediadores, mas eles dizem que são doutrinadores. Tudo bem, vamos simplificar. Então, vamos evocar aqui o espírito. Meu irmão, comunique-se aqui nesse médio aqui. Aí vem lá o espírito. Pronto. Porque eu não sei onde eu tô perdido, que lugar é esse, sei que tem. O doutrinador pega já logo de cara e fala assim, você está numa casa espírita. Isso é o primeiro erro que o doutrinador cometeu. Nunca que se diga para o espírito manifestante onde ele está. Nunca. Se é centro de Umbanda, se é centro de Candomblé, se é igreja evangélica, se é igreja de crentes, se é centro espírita, nunca que diga, você está numa casa espírita. Nunca. Isso não é da alçada do doutrinador. Quem leva ao conhecimento do espírito é os bons espíritos na espiritualidade que têm mais recursos que nós. Porque você imagina o espírito de um evangélico se manifesta ali, e você joga na cara dele, eu vou usar esse termo, você joga na cara dele que ele está num centro espírita. Você já imaginou o choque que aquele espírito recebe? Você acha que você está ajudando ele? Você está detonando aquele espírito. Um outro erro gravíssimo que a pessoa comete, o doutrinador comete. O espírito está ali, porque eu não sei o que aconteceu comigo, eu estou meio perdido. Aí o doutrinador pega e fala assim, sabe o que aconteceu com você? Não, o que aconteceu comigo? Você morreu. E aí? Precisa eu dizer alguma coisa? Isso são termos que se deve dizer a um espírito. Você gostaria de que alguém chegasse e dissesse a você está com câncer terminal? Você gostaria? A mesma coisa. O intermediador ali, ele vai apaziguar a situação, ele vai acalentar. Ele vai colocar aquele espírito ali no colo, como se diz. Ele vai acalmá-lo. Tenha calma, meu irmão. Você está muito bem amparado. Você está no hospital. É um centro espírita. Você está no hospital. Mas o que aconteceu comigo? No momento certo você vai ficar sabendo. Tenha calma. O importante é que você aqui foi trazer. Mas eu fui trazido por quem? Não. Aqui você foi trazido. Porque se você está aqui, porque alguém trouxe você aqui. Então, nunca diga também para o espírito assim, você está vendo esses que estão aí do teu lado? Agora eu pergunto para você,
Você tem alguma bola de cristal para saber realmente que ao lado dele tem algum espírito ali? Se aquele manifestante ele pode estar distante daquele médio ali que ele está falando, 10 quilômetros, porque nem sempre todas as comunicações que acontecem na casa espírita, o espírito está presente, porque ele se manifesta através da sintonia e, de acordo com a sintonia e com as vibrações, o espírito ele pode estar 10 km, 20 km, 50 km distante da casa, mantido pela equipe espiritual, usando só as cordas vocais do médium e determinadas áreas correspondentes na massa encefálica que corresponde às cordas vocais. Você está vendo esses que estão aí do teu lado, meu irmão? O espírito, de verdade, o espírito nem ali não está. Nem ele está ali. E o doutrinador dizendo, você está vendo esses que estão do teu lado? Eles vão te levar você agora. Olha só para você ver. Eles vão te levar. Olha eles te colocando na maca. O doutrinador tem bola de cristal, gente. Ele está vendo maca ali. Isso é tudo mistificação. Isso é tudo charlatanismo. E isso está cheio nas casas espíritas, pseudas casas espíritas, mantidas por charlatões. Isso são médios, são pessoas querendo se destacar de alguma forma. Então, quer se destacar? Faça o seguinte. Em vez de botar um chapéu na cabeça, bote uma melancia na cabeça e saia andando aí pela cidade, carregando uma melancia na cabeça. É melhor do que ficar fazendo gracinha dentro de casa espírita. Vamos para o próximo vídeo.